Nós estamos numa série onde durante 4 semanas nós vamos falar sobre espíritos. E diferente do que talvez você veio com a expectativa de ouvir, não, hoje vai ter uma grande manifestação de espíritos malignos. Não, nós não vamos exorcizar ninguém aqui hoje. Nós vamos ensinar como vencer espíritos, porque afinal, a maior facilidade que temos na vida é expulsar um demônio. Pastor, isso é fácil? Facílimo. O demônio não aguenta ouvir o nome de Jesus. Se você falar, o sangue de Jesus tem poder, sai, em nome de Jesus, demônio nenhum pode ficar. Vamos fazer um teste? Se tiver algum aqui, se já vai sentir o arrepio, já vai embora, porque ele não está convidado a assistir esse culto. Vamos? Estão com medo do quê? O nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Então em 3, 2, 1. O sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus. Toda presença que não é do Senhor Jesus, todos os espíritos malignos, todos os demônios estão desconvidados a esse culto. Nós mandamos embora em nome de... Sem crise, sem pânico, sem sensacionalismo. Você percebeu a atuação demoníaca de possessão? Você pode dizer, sai, em nome de Jesus. Alguns são mais emocionados, outros menos, mas o demônio não fica onde você manda ele embora no nome de Jesus. Quem está comigo? Porque não é você quem pagou o preço para ele ir embora. Não é o seu grito, não é nem mesmo a sua autoridade. Pode ser que naquele dia você nem esteja tão consagrado e santo assim como você gostaria, mas é o nome de Jesus, é o nome daquele que venceu o pecado, é o nome daquele que morreu na cruz, mas não ficou morto no túmulo, ele ressuscitou, ele está na minha vida, ele está na sua vida. O sangue de Jesus nos garante vitória contra os demônios, o nome de Jesus nos garante que ele não vai ficar nesse culto. O problema não são os demônios, de espírito não. O problema são os demônios de alma. Estes são complicados. O problema são os demônios da mente. Estes complicam. Esses pegam crente, presbítero, até pastor, levita. Esses atrapalham a unidade do corpo de Cristo. Esses lutam contra a unidade da fé. Esses destroem famílias. Quantas famílias aparentemente modelo foram completamente destruídas, porque talvez o demônio não estava no nível de possessão, mas estava na alma, na mente e no coração. A maneira de pensar era demoníaca, maligna. A maneira de agir era contrária aos princípios da palavra de Deus. Eu vou te dizer em nome de Jesus que essa ignorância caia, porque nós somos sim uma igreja carismática contemporânea e sim pentecostais, mas nós não podemos achar que tudo é demônio. O que é demônio? Eu já ensinei como nós vamos fazer. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sai em nome de Jesus. Sentiu uma presença estranha? Não fica com a presença estranha não. Pode sair da minha casa, você não é convidado, em nome de Jesus. Pega um pouquinho de óleo, consagra ao Senhor, unge os umbrais da sua casa. Aqui na minha casa não tem vez. Pastor, então você está dizendo que existe? Existe sim. Já tentou atormentar meu filho? Com certeza já tentou atormentar o seu. Já tentou roubar o sono dos nossos pequenos. Já tentou atingir o nosso casamento. Já tentou atingir a unidade da nossa família. Mas o que a gente faz? Não, enquanto vocês não estiverem influentes nisso, eu não posso prosseguir para a mensagem. Sem medo. Você não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser levita, não precisa ser presbítero. Você precisa ter Jesus no seu coração. Presença maligna nenhuma fica onde com a autoridade exercida você diz, na autoridade do nome de Jesus, pode sair da minha casa, pode sair dessa casa, pode sair desse lugar, pode sair, em nome de Jesus. Estão comigo? O inimigo não pode com o nome de Jesus. Então é o que a gente tem enfrentado, que tem destruído tanto a nossa vida, pastor. Porque assim, a primeira coisa que o crente faz quando algum problema começa a acontecer é perguntar para Deus, por que o diabo existe? Bateram no meu carro, por que o diabo existe? Tive um prejuízo financeiro, por que o diabo existe? Começaram a me perseguir no trabalho, por que o diabo existe? Já parou para pensar que pode ter sido ao contrário? Deus pediu
para que o inimigo tocasse de alguma maneira a sua vida, ou ele autorizou para que isso acontecesse, para que você tornasse a reação mais cristã e mansa do mundo. E você reprovou do teste e ainda botou a culpa no demônio. O cara te xingou, você xingou ele de volta. Que Espírito Santo que você carrega? O cara bateu em você, você foi lá e arrebentou ele. Qual é o Espírito Santo que você está carregando? A pessoa falou mal de você, você já planeja uma vingança. Que tipo de crente você é? Porque Jesus não era assim, manso e humilde de coração. Jesus era manso, humilde de coração. No dia em que ele foi traído, ele serviu a ceia a todos, inclusive ao traidor. E na maneira como o traidor ia trair, ele já sabia, porque o traidor sinalizou a traição com um beijo. Jesus simplesmente disse assim: o que você tem que fazer, faça depressa. Eu não sou responsável pelas suas escolhas. Tipo, você vai me entregar? Me entrega depressa, estou pronto. Quem anda com Cristo não tem medo de ser traído, não tem medo de ser julgado, não tem medo de ser difamado, porque ele anda com Cristo, ele sabe que vai acontecer tudo isso, mas no final, nenhum túmulo te segura, porque a eternidade é o seu lugar, e na terra você vai viver plenitude e propósito. Amém? Estão comigo? Amém? Então para de querer evitar o caos, para de querer evitar a guerra, para de querer evitar a difamação, e para de chamar tudo de demônio, porque tem coisas que não são demônios, são escolhas. E tem coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida para ver quanto demônio ainda tem dentro da gente. Crentes endemoniados, literalmente. Pessoas que têm toda espécie de malignidade, que arquitetam o mal, que falam perversamente, que chamam reuniões para destruir igrejas. Pessoas que são piores do que o diabo, porque foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus e não dão conta desse sangue que foi vertido, porque trabalham de maneira maligna. Estão a serviço do capeta vestidos de crente, lobos no meio de ovelhas. A palavra de Deus fala sobre isso. Quantas vezes nós percebemos que existe uma atuação maligna em pessoas que já foram salvas, remidas, lavadas, batizadas e às vezes até consagradas pastores. E antes da gente julgar quem quer que seja, olhemos para dentro do nosso coração. Antes da gente olhar para X, Y, Z e falar: era para aquele pastor estar aqui assistindo esse culto, era para aquele levita estar aqui assistindo esse culto, você diz assim: é para mim. Aleluia. Sou eu que preciso me livrar de toda malignidade, maldade, para que a minha autoridade para vencer espíritos cresça. Autoridade não é o que você ganha, é o que você dá, é o que você sacrifica. E quando alguém te xinga e você não xinga de volta, você está sacrificando a sua dignidade. Quando alguém fala mal de você e você não retribui, você está sacrificando a vontade de fazer o que você queria. Quando você tem 50 reais na conta do banco e você utiliza esses 50 reais para abençoar um pobre, um órfão, uma viúva, você está abrindo mão daquilo que você tinha por último, onde Deus está te mandando fazer para receber uma porção sobre aquela semeadura de sacrifício. Mas será que nós entendemos que é aí então que nós ganhamos a autoridade financeira? Ou nós achamos que vamos ganhar autoridade financeira quando tivermos um selinho de MBA em finanças? Não é, irmãos. Todo culto você tem a oportunidade de ganhar autoridade financeira, mas no culto você dá 10 reais, e quando você sai para ir para o shopping, você paga 500 reais numa calça. Os teus valores são completamente diferentes dos valores do que é vencer espírito de escassez. Tudo você acha caro para Deus, tudo você acha caro para abençoar o seu irmão, você acha caro um retiro, você acha caro um voto, tudo você acha caro, mas você não acha caro pagar remédio, tratamento. Eu quero saber qual é o maior hospital que existe. Atualmente está na rua 7 de setembro, chama Farol. Um monte de gente que chega doente. A igreja é ajuda psíquica,
A igreja é ajuda financeira, a igreja é ajuda de mercado, a igreja é ajuda social. Pessoas que nunca se enquadraram na sociedade começam a aprender ferramentas com Deus e se tornam poderosas na sociedade. A igreja tem ferramentas para empresários, a igreja tem ferramentas para trabalhadores, a igreja ensina relações familiares. A igreja, quando você educa seu filho na igreja, você dá para ele uma universidade que você nada pagou. Está comprovado que crianças que cresceram na igreja são muito mais bem-sucedidas do que as que cresceram fora. Desenvolveram competências socioemocionais e espirituais que vencem qualquer competência estudada. Há pessoas que fazem cursos caríssimos de psicanálise, e nada contra os cursos, de PNL, de liderança. Tudo coisa que na igreja elas aprendem a fazer melhor. Fala para mim quem foi até hoje o maior artista norte-americano. Um dos maiores, Michael Jackson, crente desviado. Uma das mais belas vozes norte-americana, Whitney Houston, crente de um coral, desviada. Elvis Presley, crente desviado. O problema é que quando o crente começa a ser abençoado, ele se desvia. O culto de quarta-feira fica chato, não consigo mais servir no louvor, porque eu gosto do domingo, que é mais lotado. Eu não tolero mais o compromisso que eu tinha antes, porque agora eu estou muito abençoado. Irmãos, me perdoem a sinceridade, mas eu vou falar. É muito fácil ser crente quando está tudo dando errado na nossa vida. Você não tem saída, você não tem para onde ir, não tem recurso. Aqui na igreja você encontra tudo, até um bom networking para arrumar um novo emprego. O pastor veio para vencer espírito de escassez com vocês aqui hoje. Então a gente vai ter que mudar a mentalidade. Então a igreja não é um lugar difícil de estar quando está tudo difícil para mim. A igreja deveria ser o melhor lugar do mundo para quem quer servir, amar a Deus e as pessoas. Mas nem sempre esse é o nosso propósito. A gente vem querendo receber. Eu vejo, se eu fizer uma campanha aqui, olha, você vai ficar milionário, eu consigo arrancar milhões de pessoas. Mas se eu falar para a pessoa assim, você vai ficar fiel, talvez nem R$1. Quem é que valoriza a fidelidade mais do que se tornar um milionário? Mas me fala se Jesus foi milionário, apesar de ser o rei dos reis. Não, mas ele foi fiel ao plano de Deus. Meu Deus, não estava nada disso no script do sermão. Por que eu estou falando isso? Vamos para o script do sermão, irmãos. Eu preparei uma palavra desde semana passada, ela está no meu coração. Vamos vencer o espírito de escassez. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 4, 17 e 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então, quando eu chego nessa noite aqui, e eu quero que você seja aprovado, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja promovido. Quem quer? Diga amém. Não, eu não ouvi muito alto não. A gente já mandou o demônio embora. Agora é a gente mesmo que não quer falar. Quero saber, se eu disser aqui nessa noite, crentes que vão avançar, pessoas que vão crescer, pessoas que vão vencer o invencível até hoje. O que você diz? Amém, eu quero. E se eu te disser que venha uma boa tribulação? Honestamente falando, a provação bate na nossa porta, a gente pergunta para Deus, por que você está bravo comigo? A provação entrou na nossa casa, a gente olha para ele e fala assim, o que é que tu tem comigo? Me esquece um pouco, acabei de vencer essa. Me deixa um pouquinho em paz. Diz que quem Deus ama, Ele prova. Aí você está falando assim, Deus está me amando tanto nessa estação. Você já está que não aguenta mais, de tanto passar de prova em prova. Mas a palavra de Deus diz que essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. E o que é glória? Glória é moeda do céu que não se vende na terra, que só se adquire com provação. Então tem gente que está cheio de dinheiro com pouca glória. Tem gente que está cheio de habilidade, mas não tem glória. Tem gente que está tudo certo na vida, mas a sua vida é vazia, não tem glória. Glória só se vende no céu e se compra com provação. Passar da provação te traduz em glória, te leva à glória.
Quem é pai e mãe sabe do que eu vou falar nessa hora. Meu amigo, o que é o primeiro ano de uma criança? Pela misericórdia de Cristo. Não quero nunca mais me lembrar daquilo que eu posso me esquecer. Oh Jesus, abençoe os pais que têm aí seus filhinhos, bebês recém-nascidos. Aleluia, Deus fortaleça vocês. São noites sem dormir. Leva para o hospital toda hora. Ainda mais o primeiro filho, a gente morre de medo e não sabe de nada. Tudo a gente pede uma opinião e agora tem o Dr. Google que te assusta. Então você lê no Dr. Google e já corre direto para o pronto-socorro, porque você fala, meu Deus, vai que é alguma coisa muito séria que vai morrer. Eu preciso ser responsável por essa vida. A gente fica completamente enfermo, preocupado, perde o sono, né? Até que a criança aprume. Fala se não é bom que a gente agora, quem já teve os filhos já cresceram, estão crescendo, só vai ter neto, aleluia. Ah, glória a Deus, pega o netinho, curte, compra roupinha, presentinho. Meu irmão, fica com essa bênção, a noite é sua. Eu me lembro que no nosso primeiro filho, Davi, ele tinha tanta fome. Ele mamava os 2 peitos da Tauana e ainda pedia complemento. Era uma coisa absurda. Um dia a gente foi no banco de leite para ver se tinha alguma coisa errada com o leite da Tauana. A mulher falou assim, se você quiser nos ajudar aqui, seu leite é maravilhoso, é gorduroso, é denso, é incrível o seu leite. E ela falou, mas será que eu tenho pouco? E aí foi ordenhando, dava 300 ml cada mamada. E ela falava assim, não acredito que seu filho mama os 2 peitos e ainda põe 60 ml para dentro. Tem alguma coisa errada com esse bezerro. Hoje a gente vê o taludo que ele é, a gente vê a força que ele tem, a capacidade, a inteligência. A gente sabe que tinha um porquê, mas vamos combinar. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, da cena da Tauana sentada na cabeceira da cama, quase que dormindo de um lado. Depois ele mamava de outro, ela quase que dormia de outro. E quando acabavam os 2, era minha vez. Ir para a cozinha e fazer a mamadeira. Não faltava animação, as nossas madrugadas eram cheias. Leves e momentâneas tribulações passaram tão rápido. Falar que eu não me lembro é mentira, continuo me lembrando. Mas dizer que demorou, não demorou. Mas foi isso que traduziu glória, para que pudesse crescer, se desenvolver. Quantas vezes nós reclamamos da estrada da vida que Deus destinou para que a gente chegue no propósito eterno. Ele diz assim, olha, tem uma glória muito excelente em passar por tribulação. Entretanto, cuidado, porque você está de olho demais nas coisas que se veem. Nós temos que aprender nos momentos de provação a olhar para as coisas invisíveis e não para as coisas temporais e visíveis. As coisas que a gente pode ver são temporárias, são visíveis sim, mas elas são circunstanciais, elas vão passar. E então, nós vamos começar a analisar as coisas eternas. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Repita comigo, acaba a prova. Acaba a prova, irmão. Quando você começa a dar foco naquilo que é eterno e se desapega às coisas materiais, aquilo deixa de ter tanta força no seu coração que passa. Mas tem um problema, e nessa noite eu vim falar sobre esse problema. Há pessoas que nunca venceram o espírito de escassez. Próximo. Deserto na vida de um crente não deveria ser o lugar da habitação. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas eles poderiam ter vencido o deserto em apenas 13 dias. Que número feio, 12 mais 1. 14 menos 1. Poderiam ter vencido nesse período. Geograficamente falando, se eles tivessem ido numa linha correta, não tivessem reclamado, feito outros deuses, eles teriam vencido o deserto em menos de 15 dias. Presta atenção no que Deus está nos falando. Se eu estou vivendo escassez há muitos anos, esse não é o propósito de Deus. Não tem problema você passar por momentos difíceis. Não tem problema você ser provado. Onde está a sua confiança? Todos nós teremos que passar por uma crise financeira para conhecer o Deus da provisão. Não tem jeito. Porque uma coisa é você conhecer a Deus, Jeová Jirê.
Jeová Jirê, aleluia, Jeová Jirê. Os crentes são emocionados, não tem jeito. Ele coloca no carro, Jeová Jirê. Ele profetiza, o Jeová Jirê. Eu quero saber, o Jeová Jirê, quando está tudo ruim, tu está lascado, sem emprego, endividado. É nessa hora que você pode dizer, como um dia Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. É quando nós caminhamos com Deus e experimentamos o seu caráter provedor, que nós realmente reconhecemos que tudo que temos e somos é dele. Quantas pessoas que já confiaram a sua vida na sua poupança, no seu trabalho estável de concurso público? Quantas pessoas que já confiaram a sua vida em um lugar onde a sua natureza humana era responsável por tudo, a empresa que você construiu, o império que você estabeleceu, e de um dia para a noite, as coisas começam a dar errado, as coisas saem do lugar, e você fala: opa, não era tão seguro assim esse castelo que eu construí. De repente, eu me lembro que há 30 anos atrás, eu não sou tão novo, eu me lembro que há 30 anos atrás, houve um congelamento, onde o governo federal, na época de Collor, confiscou as poupanças dos brasileiros. Tem gente até hoje precisando receber esse dinheiro. Imagine as pessoas que tinham feito a poupança para a casa própria, pessoas que tinham feito a poupança para o carro novo, a poupança para a faculdade dos meninos, e colocou nessa poupança toda a sua confiança. Do dia para a noite, perderam tudo. Alguém tem algum parente que perdeu bastante ou tudo? Eu também. Deixa eu te dizer uma coisa: momentos de escassez são parte da vida, porque são eles que nos ensinam quem Deus é. São eles que nos ensinam de fato que Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, que Ele é o dono de todas as coisas. Hoje eu estava gravando vídeos para o devocional da próxima semana, e um dos devocionais era: a uns Ele abate e a outros Ele eleva. Ele é o Deus que de repente, Ele pode estar em atuação na vida de alguém, e essa pessoa subir de nível social, financeiro e espiritual muito rápido. Mas Ele também é o Deus que pode abater os poderosos dessa terra, os juízes. Deus, em nome de Jesus, os juízes, os poderosos dessa terra. As coisas, então, não deveriam ser mais importantes do que a nossa busca por Deus. Uma vida escassa, sobretudo, nunca foi o plano de Deus para você. Mas entender que Deus supre todas as nossas necessidades, isso sim, deveria ser o propósito de Deus para a sua vida. Porque se Deus supre todas as suas necessidades, entenda, necessidade não fala de pobreza, fala do que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Essa é boa. Necessidade não é pobreza. Necessidade é tudo o que você precisa para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Olha, pode ser que para uma pessoa a necessidade seja pão, ovo, leite, mas para outros seja $1 milhão para tocar um projeto científico. É uma necessidade, porque cada um de nós tem um propósito na vida. Então quando nós oramos: Deus, supra as minhas necessidades, nós estamos dizendo: tudo o que eu preciso para o cumprimento do meu propósito seja suprido. Quem concorda com essa oração? Você para de pensar pequeno, você para de pensar miseravelmente. Então o mundo, ele vive numa crise porque ele deixou Deus de lado e ele passou a valorizar coisas, metas, matéria. Ele deixou o invisível e trocou pelo visível, mas o visível é temporário e Deus é eterno. Isso não é teoria, irmão. Acredite nisso antes de estar ligado no aparelho na UTI. Acredite nisso antes de ter se envolvido num acidente fatal. Acredite nisso antes da sua vida ser ceifada aos 30 anos de idade, 31 anos de idade com um tiro. Acredite que o Deus imortal é a razão da nossa existência, e nós não temos para onde fugir. Trocar esse Deus invisível por coisas passageiras é a verdadeira loucura que a gente pode cometer. Deus não pode ser o último na nossa vida. Vários estudos saindo, agora, de que pessoas podem viver até mais 10 anos se elas orarem todos os dias. Que coisa maravilhosa.
Mas Deus já sabia disso e falou: se atentamente você ouvir minha voz e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra e vai viver longamente. As pessoas já descobriram que meditar 30 minutos por dia pode te dar saúde mental em dias tão difíceis como nós vivemos, de pessoas tão dependentes de remédios para tudo. Mas de repente, quando o pastor fala assim, uma vida devocional é importante, um farol por dia, café com Deus Pai, lê o Provérbios do dia, lê um salmo, declara em voz alta, aí você fala assim: ai, que chatice, de novo. Ele só está dizendo assim: ó, tenha saúde mental, coloca a mente no lugar na primeira hora do dia. Quando o pastor fala assim, ó, antes de pegar e dar a primeira hora do seu dia para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, pega esses 30, 40 minutos que você divaga na internet e leia a Bíblia, coloque um louvor, medite na palavra de Deus, porque isso vai ser bom para você, isso vai colocar os seus pensamentos em ordem, isso vai blindar o seu cérebro das informações negativas que vai receber durante o dia todo. Quem está comigo, farol? Então amanhã eu espero que vocês façam isso na primeira hora do dia. Eu desejo que vocês façam isso, porque eu quero que vocês tenham saúde, porque eu quero que vocês sejam prósperos, porque eu quero que vocês vençam a mentalidade de escassez, porque eu quero que vocês rompam com toda a malignidade das informações que chegam todos os momentos na nossa vida. Aqueles que buscam a Deus têm todas as suas necessidades supridas. Eu me lembro que quando Alice nasceu, nós recebemos uma palavra de Deus, de que Deus ia nos prosperar muito, e nós vivíamos um tempo bom, um tempo onde necessidades já estavam supridas, e eu me lembro que aquela palavra veio assim como algo do tipo: será que dá para melhorar? Sabe, quando está tudo bem na sua vida, você pensa assim: será que dá para melhorar? E essa palavra veio assim dizendo: vocês serão abençoados na cidade e no campo. Essa menina carrega uma glória que vocês não fazem ideia. E aí, essa semana eu estava contando um depoimento no grupo da família de uma bênção financeira que nós recebemos esses dias. E aí, a minha sogra me lembrou da palavra que ela tinha dado para a gente quando a Alice nasceu. Ela falou: lembra disso? 2/2/2022. E Deus disse: vocês serão prósperos, frutíferos, vão colher onde não plantaram, vão morar em cidades que não construíram. Eu quero viver pelo poder da palavra de Deus. Eu quero ter todas as minhas necessidades supridas. Eu quero ser aumentado na maneira de pensar. Eu não quero pensar pequeno, irmãos. Nessa noite eu vim destruir pensamento pequeno. Tem pessoas que só são milionárias no banco, mas na cabeça elas são miseráveis. Há pessoas que têm milhões no banco, mas os filhos passam necessidade, vivem com medo da falta. Não é gostoso viver assim. Imagine se fosse o seu último dia de vida e você tem milhões no banco, mas nunca saiu do país e atravessou a fronteira. Você acha que isso é prosperidade? Você acha que isso é uma mentalidade de abundância? Mas também, por outro lado, imagine pessoas que não têm nada e vivem um estilo de vida como se tivessem milhões. Também é bíblico, não sabe viver, porque não sabe construir um bom plano, não sabe semear na hora certa para colher na outra hora, quando dá tudo errado. Nessa noite nós precisamos vencer a mentalidade para que os nossos projetos, destino, propósito se cumpram. E para isso eu preciso confrontar vocês com dois conceitos: a mentalidade e a iniquidade. Só tem uma coisa para fazer você e eu vencermos o espírito de escassez. Vocês estão muito quietos. Dá uma cutucadinha aí e fala assim: você quer vencer o espírito de escassez? Quer? Então dá outra cutucadinha e fala assim: mentalidade e iniquidade. São duas coisas que nós vamos ter que trabalhar essa noite. Vamos juntos? Romanos 12, 1 e 2. A palavra de Deus diz: não vos conformeis. E depois de não conformar, o que é para a gente fazer? Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Será que Deus está pedindo que alguém venha aqui, que a gente mate, queime? Não. Ele está dizendo assim: eu sei que vocês têm uma vontade forte, mas sei também que os pensamentos de vocês muitas vezes direcionam a vontade de vocês para o lugar errado. Então, faz o seguinte: apresente a sua vontade forte no meu altar como se fosse um sacrifício vivo. Como se você estivesse sacrificando um cordeiro, ou a sua própria vida. Abra mão de fazer o que você quer. Fazendo como?
transformando o padrão da sua mente através da renovação. Renovar a mente, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, cultuar, entender os princípios bíblicos, faz com que a nossa mente seja transformada, porque nós vamos então substituindo os nossos pensamentos pequenos, medíocres, egocêntricos, voltados para a nossa própria vontade, e nós substituímos isso pela vontade de Deus. Então, se nós vamos vencer a mentalidade, o que é mentalidade? É o coletivo da mente, é um monte de pensamentos, é aquilo que compõe a sua atividade cerebral. Há pessoas que acordam pensando, hoje o dia vai ser difícil. O que acontece? Vai ser difícil. Há pessoas que acordam brigando, porque precisam de um pouquinho de adrenalina para se levantar. E o que vai acontecer esse dia? Vai ser turbulento. Tirando às vezes os períodos das mulheres, que elas de fato não conseguem equilibrar os hormônios bem, às vezes, não todas, mas algumas, de boa. Não faz muito sentido ficar arrumando encrenca à toa. Vamos viver na paz do Espírito, pelo amor de Deus. Busquem a paz com força, com afinco. Esforcem-se para alcançá-la. Tem gente que se não está brigando, não está bem. E tem mais, há pessoas tão narcisistas, olha o que eu vou falar aqui. Há pessoas tão narcisistas que sempre precisam de um ringue. Elas sempre precisam de um lado errado para elas estarem certas. E se ela está amiga sua hoje, ela vai arrumar uma briga com você e vai fazer amizade com o seu amigo, vai proibir o seu amigo de ser amigo de você. Alguém conhece alguém assim? Só eu, né? Pessoas que não sabem manter a mente no lugar, não conseguem manter o equilíbrio da mente. A palavra de Deus tem regra para isso. 1 Timóteo 1:5 diz assim: eu não te dei espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente estável. Para vencer o espírito de escassez, precisa vencer a mentalidade escassa. Precisa vencer a mentalidade perturbada. Precisa vencer a mentalidade egocêntrica. Precisa vencer a mentalidade narcisista. Iniquidade é um outro polo, mas que se comunica, é o contrário do que é igual. Quando você vai lá no Google e digita assim, significado, e pode fazer isso, deve ter alguém fazendo já, significado de iniquidade, é o contrário de equidade. Equidade é algo melhor do que desigualdade? Sim ou não? Eu queria que todo mundo aqui fosse muito bem sucedido e próspero. Eu queria que todo mundo fosse aqui estável. Eu queria que todas as famílias aqui se dassem bem. Seria maravilhoso ter equidade, sim ou não? Mas não é o que nós vivemos. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele tirou a ordem, ele tirou a paz, ele tirou o êxito do homem. Iniquidade, então, por definição espiritual, é um conjunto de pecados repetitivos. É quando você peca conscientemente até, e você não consegue vencer aquela limitação de pecado, você vai arrastando ela, como se um dia, na beira da morte, você fosse se arrepender e tivesse tudo certo. Está tudo certo? Ok, você vai para o céu. A questão é que a iniquidade é uma escolha que não para na gente, ela segue até a 4ª geração. Vamos ver na Bíblia? Não te prostrarás diante deles. Deus está falando contra a idolatria. Vocês estão vendo isso ou só eu? Deus está falando contra o povo idolatrar, fazer deuses para adorar. A um Deus apenas adorarás. Aí você fala assim, graças a Deus eu não sou idólatra. Graças a Deus, que bom. Não idolatro ninguém nem nada, mentira. Idolatra o trabalho, idolatra o chefe, idolatra o dinheiro, idolatra a poupança, idolatra a segurança, idolatra imagem, idolatra curtidas, idolatra. São ídolos que criamos no nosso coração todos os dias. E que nós nessa noite precisamos devastar. Quem está disposto? Não prostrarás diante deles, não lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e castigo os filhos, repita comigo, pelos pecados dos pais.
enquete rápida, quem é pai e mãe? Levanta a mão. Se eu estiver errado no que eu vou falar, vocês me corrijam e podem corrigir publicamente. Tudo que nós não queremos na vida é que os nossos filhos sofram as dores do que nós sofremos. Certo ou errado? Certo? Alguém discorda? Tudo que nós não queremos na vida é que os nossos filhos paguem por dívidas que nós fizemos. Certo ou errado? Que bom, no mínimo é bom. Pode até não ser crente, mas no mínimo você está com a cabeça no lugar. Porque tem gente que é maligna, que quer que o filho se dê mal. Não, está todo mundo certo aqui? A cabeça está boa ainda, glória a Deus. Beleza. Todos os pais que aqui estão nessa noite concordam que tudo o que você quer é que seus filhos vivam uma vida melhor do que a que você viveu? Glória a Deus. Pais narcisistas não entraram nesse culto nessa noite, aleluia. Tudo o que você quer é que seus filhos no futuro andem em carros melhores, habitem em casas maiores, sim ou não? Estudem em lugares que você não pôde estudar, tenham acesso a lugares que você nunca foi. Aleluia, obrigado por esse povo benigno que o Senhor colocou aqui nessa noite. Pois bem, você sabia que quando pecamos, e pecamos repetidamente, nós damos algo terrível para os nossos filhos. Nós damos a ele, a ela, a dívida pelos nossos pecados. Pecados não confessados, pecados repetitivos. Então, homem, quando você está traindo a sua esposa, você está plantando iniquidade na sua linhagem familiar, ao ponto de amanhã ou depois a sua filha ser traída pelo marido. Mãe, quando você é insubmissa, jezabélica, mentirosa, manipuladora, você está colocando uma semente no casamento do seu filho, que amanhã ou depois vai crescer e vai casar, para ser dominado por uma Jezabel. É forte isso, não é? Irmãos, eu prego forte às vezes. Fui pregar em outra igreja, no final do culto a irmã passou e falou assim: pastor, que palavra forte. Eu falei: eu aliviei tanto que eu estava na casa dos outros, você não faz ideia do que a gente prega na Farol. Aí eles saíram de São Bernardo do Campo e vieram aqui assistir o culto domingo. Eu acho que estavam com saudade de uma feijoada, cansado de um creme de mandioquinha light com frango, não é? Tem horas que a gente precisa de um tutano maior. Não prostrarás diante deles, porque se vocês fizerem isso, esses pecados vão chegar até a 4ª geração. Eu sei que você está pensando assim: meu Deus, então as iniquidades dos meus pais eu herdei? Bad news, sim. Mas nessa noite você também tem poder para revogar a herança. Quando os pais morrem, o direito natural e sucessório faz com que os filhos herdem. Sim ou não? Mas se o filho chegar no cartório e disser assim: eu não quero, pode ficar. Ele está fazendo o quê? Dizendo: eu não quero essa herança. Mas aí, sei lá, o juiz, a juíza vai perguntar assim: meu Deus, você não quer essa casa? Mas ela é sua por direito. Ah não, teve muita briga aí, eu não quero, abro mão dessa casa. Você sabia que o filho pode revogar a herança, mas o pai não pode revogar a herança? O direito natural, isso, independente do direito que você está estudando, se ele é romano ou não, ele impede o filho de não ter herança. Pastor, mas eu já conheço muitos filhos deserdados. Sim, para você deserdar um filho, você precisa escrever um testamento, corre uma ação judicial. Existe algo assim tão complicado para fazer isso, que é quase impossível. É possível quando se prova maus tratos, difamação, calúnia, essas coisas. Mas se não há esse tipo de conduta, de abandono, de difamação, de vergonha, não tem como deserdar um filho. Porque a partir do momento que você deu ao filho o seu gen, você deu a ele tudo que você tem. Inclusive seus pecados repetitivos. Que tristeza, pastor. Dívidas também. Dívidas podem ser herdadas, inclusive dívidas trabalhistas. Dívidas que os pais adquiriram fazendo maus negócios.
Nessa noite, é noite de você revogar algumas heranças que antes você admirava e contava. Não, porque meu pai me introduziu ao sexo no prostíbulo. Que grande porcaria, não. É noite de revogar essa prática terrível, que acaba com a sexualidade pura, que acaba com o sexo santo. Não, porque minha mãe, com ela era o seguinte: não tinha bom não. Escreveu, não leu, o pau comeu. Que coisa linda, intolerante, sem paciência, não é longânima. Então hoje é dia de revogar essa herança e não achar que isso é bonito e você se parece com ela. Deus me livre os pecados dos meus pais, diga isso. Deus me livre dos pecados dos meus antepassados. Deus, eu revogo, vamos fazendo a libertação enquanto nós estamos pregando. Eu revogo as heranças de idolatria, ganância, orgulho, medo, outros deuses que criaram que não é o único Deus. Eu revogo a imoralidade sexual, vamos farol, eu revogo a imoralidade sexual, eu revogo a avareza, eu revogo o espírito de escassez, eu revogo o pensamento pequeno, eu revogo a fofoca, eu revogo em nome de Jesus. Essas heranças não fazem parte da minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Ele assinou embaixo, você revogou. De agora em diante tem uma outra escolha, é a mentalidade. Porque você aprendeu que tudo bem ser assim. Percebam, próximo, que nós temos a mentalidade e a iniquidade, e ambas estão em um lugar paralelo na nossa vida. Não somos apenas seres naturais, que comem, dormem, reproduzem e morrem. Não, nós somos seres espirituais. Existe um legado espiritual sobre as nossas vidas. E nessa noite é noite de fazer redenção desse legado e construir uma nova história para a nossa geração. Quantos filhos que chegam aqui na igreja criticando os seus pais, mas de repente estão fazendo as mesmas coisas que os pais fizeram. Porque acham que mudar a mentalidade é criticar os pais, quando mudar a mentalidade é agir de maneira diferente que os pais fizeram. E isso envolve inclusive não criticar, orar, jejuar e quebrar a maldição. É terrível, porque aquilo que nós dizemos, nunca farei, de repente estamos repetindo na nossa história. Está mexendo alguma coisa aí ou não? A mentalidade fala das crenças que nos limitam, das experiências traumáticas de falta. Pessoas que têm mentalidade de escassez de fato, passaram por traumas, tiveram falta, mesmo que com a conta cheia. Viveram dívidas e viveram pobreza. Eu tenho uma avó italiana, falecida, cujo pai viveu momentos difíceis de guerra e precisou emigrar para o Brasil. E ela tinha um hábito que eu nunca entendi, graças a Deus. Quando terminava o almoço, ela guardava a salada para janta. Mas ela não guardava a salada sem temperar, ela guardava a salada temperada. Eu dizia para ela, vó, não vai ficar boa a salada para a noite. E ela dizia assim, não podemos desperdiçar nada. Eu também sou contra o desperdício, irmãos, mas salada cozida no tempero não rola. Ou você faz menos, ou deixa sem temperar, ou não rola, joga fora. A mentalidade dela dizia, eu passei fome, essa salada temperada vai fazer falta. Ela vivia outra realidade, ela tinha dinheiro guardado, ela vivia bem, ela tinha médico, convênio, pensão, mas ela não conseguia nem cozinhar menos, nem colocar menos almeirão e alface na salada, e nem mesmo jogar fora aquilo que não utilizava, porque a mentalidade dela estava presa na falta do pai. Consegue entender o que estou falando? A nossa crença veio de uma experiência traumática e de experiências de dívida e pobreza que muitas vezes não são a nossa realidade, mas que nós carregamos aqui, porque não transformamos a nossa mentalidade. Crenças são circunstâncias, não são a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? E aqui eu não estou falando a favor do desperdício, mais uma vez, tá, irmãos? Eu sou contra desperdício, mas também sou contra aquilo que o meu avô fazia com a minha avó. Posso contar outra experiência do meu avô?
só que do meu bisavô, que fazia com a minha outra avó. Ele era um fazendeiro muito rico, bilionário, fazendas enormes em Minas Gerais, que hoje são fazendas da Nespresso, fazendas grandes. Deixa eu te dizer o que ele fazia. Ele era um ótimo administrador, um péssimo pai. Olha o que ele fazia. Em primeiro lugar, não ensinou e não treinou os filhos a herdarem e administrarem, não envolveu os filhos no negócio. Quando morreu, o que aconteceu? Perderam tudo, porque começaram a brigar e ninguém sabia administrar. Mas ele fazia pior do que isso enquanto estava vivo. Além de ser muito teimoso, ele pegava e armazenava a colheita de feijão e de café. E ele pegava desta colheita que estava armazenada, sabe pessoas que enchem tanto a despensa, porque tem medo da falta e quando vão comer, a comida está vencida? Pois é assim que ele fazia. Ele colocava os sacos de café, os sacos de feijão, e estocava nos armazéns da vida dentro de casa. Só que a sua esposa e as suas criadas só podiam cozinhar o velho. O que ele colhia novo, não. Porque o que ele colhia novo era para armazenamento. Então o que acontecia? Eles nunca tiveram falta de comida, mas sempre comeram comida velha. Espírito de escassez. Eu contei sobre a falta, daquilo que nunca teve, e eu contei sobre o excesso, daquilo que sempre teve, mas por causa da mentalidade, continuava vivendo sem plenitude. Você não existe para viver uma vida cão. As crenças podem ser circunstanciais, mas elas não condizem com a Bíblia. As nossas experiências não superadas são dores que não foram curadas. A nossa ganância e avareza, o nosso desejo por estoque, tem tudo a ver com o medo da falta. Você mora no centro da cidade, você tem 30 pastas de dente guardadas na gaveta, tem 3 farmácias a menos de 500 metros da sua casa, mas você estoca 30 pastas de dente, porque vai que falta. Você usa a mesma roupa todos os dias, mas você guarda milhares de roupas no seu armário, pelo simples fato de que você precisa ter roupa. Pensamento de escassez. A iniquidade é o padrão de pecado repetitivo que toma forma espiritual nas gerações e ligada à falta de paternidade, à orfandade. Porque quando você, de verdade, não tem uma relação de Deus Pai sobre sua vida, você acha que Ele vai te deixar na mão. Eu tenho convicção que nesse exato momento, meus 2 filhos dormem em paz e não estão preocupados se algo vai estar faltando para eles hoje ou amanhã, porque eles sabem que tem Pai. E eu pergunto para você, por que você está preocupado com o boleto do dia 30? E eu pergunto para você, por que você está preocupado com o aluguel do mês que vem? E eu pergunto para você, por que você está preocupado com o sonho ainda não realizado? Porque você ainda não acredita que Deus Pai pode suprir todas as suas necessidades em glória. Outro dia eu estava conversando com um amigo, pastor, e ele disse assim: eu estou tendo muita dificuldade para dormir. Você consegue dormir com aquele tanto de conta que você tem para pagar naquela igreja? Eu falei: você não faz nem ideia, difícil é me acordar, é muito despertador. Eu durmo muito bem, graças a Deus. E quando Deus me acorda, eu falo assim: fala logo que teu servo ouve e quer voltar a dormir. Não me deixa acordado, porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu preciso estar com energia. Me faz dormir rápido. Eu não sou o tipo do crente teimoso, que quando Deus levanta a gente para acordar, fica lá enrolando na cama. Não, eu levanto logo, falo: eis-me aqui, pode falar, abro a Bíblia, vou orar, ligo um louvor, eu falo: falou? Valeu, preciso voltar a dormir. Volto a dormir. Porque nada que eu possa fazer pode garantir que as contas deste lugar estejam pagas no final do mês. Mas o meu Pai, de acordo com as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Porque o bom pastor, o Senhor Jesus, o pastor dessa casa, sabe o que essa casa precisa e nos fará triunfar, e não apenas viver pela nossa necessidade
material, mas suprirá em glória todas as nossas necessidades. Há pessoas que precisam nessa noite ser curadas no físico, porque ficaram tão doentes e enfermas da alma que isso já afetou o físico. Todas as suas necessidades em glória, tem cura disponível para você nessa noite. Há pessoas que estão com boletos atrasados e têm pensamento de escassez, vivem avarentos, gananciosos. Todas as suas necessidades em glória. O nosso Deus é o Deus que provê para pagar o boleto. Há pessoas que estão aqui precisando se relacionar melhor, não conseguem se relacionar bem umas com as outras. Deus suprirá todas as suas necessidades em glória e vai te ensinar a se relacionar bem com as outras pessoas. Esse Deus está na nossa casa nessa noite. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Sabe por que vocês não têm? Diz o Senhor. Porque não pedem. E quando pedem, não sabem pedir. E não pedem com confiança de que o Pai pode dar. Deus, eu vou pedir para Deus um emprego novo, vai. Vou pedir para Deus condição para pagar essa conta, vai. Eu vou pedir para Deus para me ensinar a me relacionar, vai. Porque o nosso Deus é o nosso Pai e Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. A iniquidade, que é o pecado repetitivo, toca as gerações de forma espiritual, não apenas de forma natural. E isso tudo está ligado a simplesmente eu não acreditar que Deus é o meu Pai. Sabe de uma coisa o que é pior? Muitos de nós, quando fala que Deus é Pai, tem repulsa de Deus, porque se lembra da experiência do Pai da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem nada a ver com o seu Pai da terra, seja ele bom ou mau. Deus é um Pai perfeito. Ele é o seu conto de fadas de pai. Você, mulher, é a princesinha do papai. Você, homem, é o filhão do papai, que ele tem muito orgulho. A coisa que eu mais gosto de fazer é chegar em casa. Ai, que delícia. Às vezes eu trabalho 12 horas por dia, 13 horas, 14 horas por dia. Hoje é um dia desses, mas 14 horas que eu estou fora de casa. Mas quando eu chego em casa, se eles estão dormindo, eu vou lá e abençoo os dois. E digo, vocês estão seguros. Se vocês são abençoados, vocês são prósperos, Deus tem um destino incrível preparado para vocês. Mas quando eu chego e eles ainda estão acordados, tudo que eu quero é receber um abraço deles e dizer, papai chegou. Deixa eu te dizer uma coisa, você está achando que Deus está querendo muita coisa de você como filho e como filha, porque teve pai exigente, mas Deus só está querendo um abraço seu, porque Ele suprirá todas as suas necessidades em glória. Ligada à orfandade, essa iniquidade precisa ser rompida nessa noite. João 10:10, a palavra de Deus diz, de um lado nós temos a escassez, e de outro lado a abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas para que eu vim, diz o Senhor Jesus? Para dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz. Momentos de escassez são normais. Uma vida de escassez é anormal para um cristão. Um cristão, ele tem que viver plenitude. Um cristão não pode viver falta de amor, falta de recurso, falta de paz, falta de sono, falta de nada. Deus tem uma vida abundante para os seus filhos. Combinado? Fiquemos de pé na presença de Jesus. Quem que você é? Eu sou crente. Não, repita assim, eu sou filho. Eu sou filha. Eu vou contar a história rapidinho de dois crentes com vocês de pé. Moisés e Davi. Quem conhece os dois crentes aí que eu vou falar? Quem não conhece, vai ler a Bíblia que não vai dar tempo de contar a história inteira. Mas basicamente, o propósito na vida de Moisés era libertar o povo do Egito. E o propósito da vida de Davi era ser rei de Israel. E para isso ele passou por várias provações. Várias. Mas quando Deus chamou a Moisés, ele disse assim, vamos ler juntos. Não tenho o que eu preciso. Sou gago. O que mais? Eu carrego o estigma de um assassino, eu já matei um camarada. O que mais que ele disse? Eu já tentei uma vez libertar esse povo, não deu certo. Ele estava tomado de um espírito de escassez, uma mentalidade corrompida com a realidade do céu.
Deus queria outra coisa para ele. Deus queria que quando chamasse Moisés, falasse assim: eis-me aqui, estou pronto. Eu reprovei da primeira, mas a segunda vez não vai dar errado, pode contar comigo. Já Davi não. Tem um gigante assolando o povo de Deus, ele vai matar todo mundo. Imagine, falam assim, tem um atirador lá fora, dizendo que vai matar todo mundo aqui da Farol. Irmãos, pode ter certeza, eis-me aqui, Deus. Mas eu estou sem uma R15, me dá umas pedrinhas aí. Olha o que Davi disse, quando ele foi desafiado: eu tenho pedras e um estilingue, suficiente. Quem que é esse gigante? Quem que ele pensa que ele é para desafiar o Deus de Israel? Davi tinha um Deus como pai. Ele sabia que o pai não ia falhar com ele. Ele sabia que ele não ia na força do braço dele. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Gente do céu, vocês estão entendendo? Como que eu vou superar esse espírito de escassez, pastor? De maneira natural, você vai fazer boas escolhas. Está na hora de parar de fazer besteira e colocar a culpa no demônio. Não, boas escolhas. E onde estão essas boas escolhas? As boas escolhas estão na palavra. Você quer vencer a escassez, tem que aprender a ser generoso. Você quer vencer a escassez, tem que deixar as experiências traumáticas para trás. Olha o que a Bíblia diz. Número 1, não deixe de meditar na minha palavra. Se você quer ser um conquistador, seja um grande leitor da Bíblia. Pastor, não consigo ler a Bíblia. Ouve a Bíblia. O Cid Moreira tem uma voz incrível. Ouve a Bíblia. Não consigo ler a Bíblia. Ouve. A Bíblia tem que estar na mente. Se você quer ser bem sucedido, a Bíblia tem que estar na mente. Generosidade, eu não tenho nada, tenho muito pouco, se eu der vai acabar. Espírito de escassez. Espírito de generosidade, quem dá alívio, alívio vai receber. Filipenses 3,13, eu não alcancei tudo não, irmãos, Paulo diz, mas eu deixei o passado para trás. Eu não sou mais o perseguidor de crente, não. Eu sou agora um fazedor de crentes. Você vai ter que deixar suas experiências regressas para trás. Você vai ter que deixar a igreja que você veio para trás. Me perdoa, irmãos. Aqui é a Farol, não é sua última experiência não. Quantas vezes as pessoas colocam em nós os traumas do que elas viveram a vida inteira? Que culpa tenho eu daquilo que você viveu a vida inteira? Vamos fazer o seguinte, esquece isso e vamos para frente, vamos para cima, vamos avançar, vamos vencer. O espírito de abundância, que é o que sobrepõe a generosidade, ele deixa o passado para trás. Para que você vai voltar para o passado? Mas sobrenaturalmente tem coisas que nós precisamos fazer e nós vamos começar essa noite. Oração, jejum, declaração da palavra. Irmãos, não tem outro jeito. Olha o que a palavra de Deus diz, é forte, hein? Isso é palavra. A fé que vocês têm é pequena, Jesus dizendo para os discípulos. Se vocês tivessem fé, diriam, sai daqui e vai para lá. Mas nada é impossível para mim. Mas sabe por que vocês não vencem? Porque tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Há pessoas tentando vencer a prostituição na sua linhagem e não conseguem vencer, porque nunca se dispôs a fazer um jejum e oração por isso. Há pessoas tentando vencer o divórcio na sua geração, mas não vence, porque não dispõe a jejuar e orar. Há pessoas querendo vencer a miséria, o endividamento, a falta de paternidade, mas não vence, porque não se dispõe a jejuar. Pastor, por que eu tenho que jejuar? Bom, porque Jesus disse que tem demônios que só saem com jejum e oração, é por isso. Quando eu percebo que eu estou numa guerra muito grande, que eu não estou conseguindo vencer, eu digo, Pai, qual é o jejum que você quer que eu vença? Eu tenho que vencer a minha própria natureza. Nós não oferecemos sacrifício nenhum a Deus. Nós jejuamos querendo mudar a opinião de Deus, quando nós deveríamos jejuar para Deus mudar a nossa opinião. Eu desafio você, Farol, a hoje começar um jejum. Não sei qual que é. Jejum de café, jejum de doce, jejum de comida, jejum ficar sem comer 21 dias, não importa. Jejum vai te fazer vencer o que você nunca venceu até hoje. Quem sente que precisa fazer um jejum para vencer iniquidades? Levante sua mão. Você sente isso? Então bora, fica com a mão levantada. Vamos nos comprometer, eu quero resolver esse problema com você. Deus, nos ensine
qual é o jejum que temos que fazer e nos comprometemos a fazê-lo para que em nome de Jesus tenhamos vitória sobre demônios, principados e potestades, iniquidades geracionais que têm travado a nossa vida naquilo que é prisão emocional e espiritual. Eu não aceito mais, Deus, espírito de escassez na minha vida e nem nessa casa. É na autoridade do nome de Jesus que nós nos comprometemos contigo. Amém, Senhor. Apocalipse 12:11, venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram e porque não amaram a própria vida. Tem um grande problema para quem quer vencer a escassez. Você vai ter que vencer você mesmo. Se você quer vencer a escassez, vai ter que vencer a maneira como você pensa. As pessoas tão egocentradas, elas são tão egocêntricas que elas não percebem que tudo que elas não conseguem fazer é deixar de se amar. Eu me amo muito, eu não posso fazer isso. Imagina que eu vou me dispor a isso? Não, jamais. O quê? Você deixou isso acontecer com você? O quê? Você deixou acontecer? O quê? Essa pessoa falou assim com você? O quê? Você vai fazer jejum? Você entrou nessa onda? Pessoas que se amam tanto que não amam o propósito de Deus, não estão dispostas a fazer nenhum sacrifício para vencer. João 1,12, a palavra de Deus diz: aos que receberam, creram no seu nome, e por isso tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Não existe vencer escassez sem ser adotado pelo Pai. Quem sente aí que é uma área que você precisa crescer na paternidade de Deus? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Precisa entender Deus como um bom pai, um pai provedor. Isso, vamos colocar agora a mão no nosso coração. Vamos pedir isso. Deus, cura as nossas dores paternas. Cura a nossa identidade ferida com a figura paterna. Cura a nossa orfandade de achar que tudo depende do nosso esforço, que tudo depende da nossa vontade, que tudo temos controle, decisão. Pai, tem misericórdia de mim e me ajude a receber uma revelação. Eu quero ser daqueles que creem que o Senhor é um bom Pai. Então, manifesta, Pai, sobre essa igreja a revelação de quem Tu és, para que eles creiam que o Senhor é um bom Pai, que eles creiam e experimentem da Sua paternidade, que ainda nesta semana eles provem da fidelidade, da integridade do Pai. Um Pai que promete e cumpre, um Pai que supre as necessidades em glória.